Hoje, vivemos em um mundo liberal que praticamente tudo pode ou quase tudo. Entretanto, na Idade Média, era totalmente diferente, principalmente quando se referia às relações de casais entre homem e mulher. Logo, a Igreja medieval foi instituindo regras e doutrinas a fim de estabelecer padrões para o comportamento humano. E hoje você vai conhecer alguns desses padrões comportamentais da Idade Média que as pessoas tinham que seguir, alguns deles bem esquisitos, por sinal. Antes, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever, e não deixe para depois. Agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. A virgindade era basicamente a coisa mais importante para uma mulher guardar antes do casamento na Idade Média, só que muitas não conseguiam esse feito. E com isso, a Igreja Católica Romana tornou possível a recuperação da pureza das mulheres, embora fisicamente seja impossível. Para isso, a Igreja orientava que essas mulheres confessassem seus pecados, fizessem anos de penitência e passassem o resto de sua vida em um convento. Outra solução era fingir que era virgem. Então, um dia antes do casamento, a noiva colocava uma sanguessuga lá embaixo. Assim, o sangue fluiria na região e formaria um pouco de crosta no lugar. Na hora H, quando ela estivesse com seu marido, iria sangrar e assim o enganaria quanto à sua pureza. Parece que a segunda opção era mais aceita do que passar o resto da vida em um convento. Parece que fazer malabarismo no momento da relação não era muito aceito na Idade Média. Então a Igreja logo providenciou estabelecer padrões até para isso. Para a Igreja, o casamento tinha uma única finalidade, a procriação. E foi assim que o missionário se tornou a posição padrão naquela época. Em outras palavras, o papai e mamãe que conhecemos atualmente. Outras posições poderiam ser consideradas bestiais. Isso quer dizer, poderia imitar animais e assim atrapalhar a mulher de engravidar. Durante o século XIII, o frade alemão Albertus Magnus classificou 5 posições moralmente questionáveis, mas não mortalmente pecaminosas. Mesmo assim, a posição missionário continuou sendo a mais adequada e recomendada pela Igreja para a vida de casado e principalmente para a procriação. Historicamente, o casamento era considerado uma prática utilitária para a procriação e não para o amor. No entanto, a Alta Idade Média deu origem a um novo conceito literário que retrata o romance como nunca antes. O conceito ficou conhecido como amor cortês. Embora este termo tenha sido popularizado na França no século XIX, já havia sido usado na poesia dos trovadores do século XI, das regiões francesas de Nova Aquitânia e Champagne. Estas obras exaltavam as virtudes do romance entre um cavaleiro e uma dama. Haviam várias características comuns ao caso. Era secreto, aristocrático e extraconjugal. A mulher quase sempre era casada, e a ilicitude de seu relacionamento só aumentava o amor. O amor cortês enfatizava traços como cavalheirismo e nobreza, traços que ainda atribuem aos cavaleiros medievais até hoje. O final da Idade Média foi caracterizado, entre outras coisas, pela caça às bruxas, onde dezenas de pessoas, em sua maioria mulheres, foram perseguidas. Inúmeras práticas suspeitas poderiam fazer a pessoa ser declarada bruxa ou bruxo, e às vezes isso incluía até as parteiras. Para piorar, o Papa Inocêncio VIII emitiu os Samis Desiderantes em 1484, reconhecendo a existência de bruxas e feitiçarias. Se a coisa já estava ruim, o inquisitor Heinrich Kramer escreveu Maleus Maleficarum, onde alegava que ninguém prejudicou a fé católica mais do que as parteiras. Ele acusou parteiras de enganar mulheres jovens para se relacionar com o diabo e, em seguida, usar bebês não batizados para a bruxaria.
Embora sejam mencionados em outros textos demonológicos, parteiras como bruxas é considerado um mito moderno provado por obras de historiadores como Margaret Murray. Sim, as mulheres usavam métodos contraceptivos na Idade Média. Apesar de muito diferente do que conhecemos hoje, as mulheres naquela época tinham seus próprios métodos. A Igreja Católica desaprovava muitos desses métodos, uma vez que eles viam a procriação como um presente de Deus e a razão para casar. No entanto, estudos demográficos mostram que as taxas de gravidez diminuíram consideravelmente entre mulheres com mais de 30 anos, sugerindo que elas empregaram vários métodos contraceptivos. Os historiadores acreditavam que isso criava uma cultura oral de contracepção, onde os truques do comércio eram passados de parteira para parteira. O coito interrompido, por exemplo, era um método comum de controle de natalidade, assim como contraceptivos à base de plantas, dentre outros. A história do casamento clerical durante a Idade Média é longa e complicada. Com inúmeras mudanças ocorrendo ao longo dos séculos, era super comum um padre ter família, com esposa e filhos. A lei do celibato permaneceu em vigor por centenas de anos, mas nem sempre foi aplicada com fervor particular. Havia também uma distinção entre clérigos que foram autorizados a se casar e homens casados que foram autorizados a se tornar clérigos. Foi só no primeiro e segundo concílio de Latrão, em 1123 e 1139, que a Igreja Católica proibiu oficialmente os padres de se casarem. Mas os padres casados ainda tinham que seguir todas as outras regras já estabelecidas pela Igreja e que eles mesmos aplicavam aos fiéis. Muitos países europeus durante a Idade Média tinham leis que consideravam a consumação como parte integrante da cerimônia matrimonial. Portanto, se alguém não estivesse disposto a procriar, seu parceiro poderia pedir a anulação do casamento. Uma incapacidade de cumprir o dever conjugal poderia resultar em um julgamento onde o homem tinha que provar que era fisicamente capaz de ter relações. Há dezenas de casos relatados de testes de impotência em tempos medievais. Um dos mais famosos ocorreu em 1198, entre o rei Filipe II da França e sua segunda esposa, Ingeborg, filha do rei dinamarquês Valdemar I. Por alguma razão, Filipe odiava Ingeborg e não queria tê-la como rainha da França, alegando impotência temporária. Mas essa história não foi pra frente, pois descobriram que era uma farsa e que o rei, na verdade, estava planejando se livrar da atual esposa. Direito da primeira noite, também conhecido como direito do senhor ou direito da pernada, refere-se a uma suposta instituição que teria vigorado na Idade Média e que permitia ao senhor feudal, no âmbito de seus domínios, ter a primeira relação com a noiva na sua noite de núpcias. Parece até loucura quando imaginamos uma situação dessa, mas na Europa existiu. Contudo, em certos lugares, o direito feudal, além de dar o direito à primeira relação com a noiva, ainda obrigava o noivo a pagar algumas moedas ao seu senhor quando a noiva era oriunda de outro feudo, e que fez alguns autores do século XVIII e XIX pensar que poderia ter existido algum direito da primeira noite. A lenda surgiu de um mal-entendido. Em muitos feudos, os senhores autorizavam o casamento dos servos com um gesto simbólico, colocando a mão ou a perna na cama dos noivos, o tal direito da pernada. Citações a essa tradição foram mal interpretadas por historiadores, que acharam ter encontrado provas da exploração íntima das camponesas. É um exemplo impressionante de certas interpretações baseadas apenas em jogo de palavras, escreveu a historiadora Regine Pernoud.
Na apresentação da peça músico-teatral As Primícias, o dramaturgo brasileiro Dias Gomes diz que em alguns países, como a França, essa instituição chegou até a Revolução de 1789 e que na Sicília, Itália, ela teria sobrevivido até meados do século XIX. No Brasil colonial, os abusos próprios da escravatura deixam imaginar que direito semelhante possa ter existido em proveito dos senhores de engenho e grandes proprietários de terras, ainda que de uma forma oficiosa. Aliás, na maioria dos casos, o senhor não esperava pela boda. Tratava-se então de um abuso, não de um direito. Apesar do pouco fundamento, o direito da primeira noite é uma história poderosa e duradoura. Até nos filmes de Hollywood, como Coração Valente, em peças teatrais e até mesmo séries já abordaram esse assunto. O conteúdo sexual do direito de pernada ou primeira noite faz com que ele se prenda na memória, diz o historiador francês Hélène Bourru, que dedicou um livro inteiro a derrubar esse mito. É uma história que fascina por sua total alteridade, por alimentar a fantasia de um consentimento institucional e até jurídico à violência. Por causa desse enorme poder de provocar indignação, o direito de pernada é uma ótima ferramenta para quem pretende mostrar como era detestável e bárbaro um povo ou seu líder. Tanto que é usado muito antes da Idade Média. É o caso da Epopeia de Gilgamesh, uma das primeiras obras literárias da história do mundo, escrita na Mesopotâmia há 4.000 anos. Gilgamesh é descrito como um rei opressor que não poupava uma virgem sequer. No século V a.C., o grego Heródoto, o pai da história, conta que na tribo dos Admáquidas, da Líbia, todas as noivas eram enviadas ao rei, que escolhia aquelas com quem gostaria de passar a noite. Até mesmo os cristãos medievais, hoje vítimas da lenda, a reproduziram. Diziam que o costume era praticado pelos povos bárbaros além das fronteiras cristãs. O fato de se referirem ao direito à primeira noite como algo humilhante é mais um indício de que não consideravam normal ou rotineiro, muito menos condescendiam com tal costume. Apesar disso, durante o Iluminismo, o filósofo Voltaire, interessado em retratar a Idade Média como a época do obscurantismo e da opressão, escreveu uma peça sobre o suposto costume medieval. Em 18 de agosto de 1572, Margarida de Valois, princesa francesa, casou-se com o rei Henrique de Navarra. O problema dessa união foi um dos piores massacres da história da França. O casamento ocorreu durante as guerras religiosas francesas e imediatamente dividiu Paris, porque os noivos praticavam diferentes crenças. Margarida de Valois, filha da rainha Catarina de Médici e Henrique II da França, era católica. Seu noivo, o rei Henrique de Navarra, era um protestante, também conhecido como huguenote. Os católicos reais viram o casamento como uma oportunidade, já que muitos huguenotes ricos vieram a Paris para o evento. Poucos dias depois dos dois se casarem em uma cerimônia pública, os católicos enviados pela rainha massacraram pelo menos 3.000 huguenotes, o que ficou conhecido como o Massacre do Dia de São Bartolomeu. O terrível presente de casamento não acabou com a união, e 2 décadas depois, o noivo tornou-se o rei Henrique IV da França. O rei Filipe IV da Espanha deveria ter escolhido uma esposa melhor quando resolveu casar com sua própria sobrinha. Diante de outros relacionamentos entre membros da própria família espanhola Habsburg, houve um grande número de mortandade de crianças decorrente de deformidades hereditárias, mas isso não impediu a união preocupante em 1644. Então, finalmente, Filipe IV e sua sobrinha casaram-se. O casamento produziu o trágico rei Carlos II.
O monarca desenvolveu graves problemas físicos e mentais, sem poder ter filhos por ser estéril. Após sua morte, ocorreu o conflito conhecido como Guerra de Sucessão, que durou de 1701 até 1713, colocando um Bourbon francês no trono espanhol. Praticamente todos os casamentos do rei Henrique VIII da Inglaterra terminaram em desastre. Seu primeiro casamento com a viúva de seu irmão morto terminou com Henrique rompendo uma aliança de quase 1000 anos com a Igreja Católica e desencadeando a Reforma Inglesa. Seu segundo casamento com Ana Bolena terminou mal quando ela foi condenada por traição e decapitada. Sua terceira noiva, Jane Seymour, morreu 9 dias após dar à luz. A quarta noiva de Henrique, Ana de Cleves, teve sorte. Ele a achou repulsiva e divorciou-se dela apenas 6 meses depois do casamento. A quinta noiva não teve tanta sorte. Catarina Howard era prima de Ana Bolena e também foi decapitada por supostamente trair o rei. A sexta esposa de Henrique, Catarina Parr, conseguiu sobreviver ao marido real. Em 1795, George, príncipe de Gales, o futuro rei Jorge IV, casou-se com sua prima, a princesa Carolina de Brunswick. Não foi uma união de amor, como muitos casamentos reais no período. George precisava de ajuda para pagar algumas dívidas e Caroline tinha dinheiro para isso. Quando George viu sua noiva pela primeira vez, ele exclamou: "Eu não estou bem, me dê um copo de conhaque", e foi ladeira abaixo a partir daí. No dia do casamento, George estava tão bêbado que não podia ficar sozinho, e 2 duques tiveram que segurá-lo no altar. Ele até chorou abertamente durante a cerimônia. Em 1589, o rei Jaime VI da Escócia navegou pelo mar para conhecer sua futura noiva, Ana da Dinamarca. Mas no caminho de volta, tempestades quase afundaram seu navio. Em plena lua de mel, Jaime ficou obcecado com a ideia de que as bruxas estavam tentando matá-lo. E ele começou uma caça às bruxas assim que voltou para a Escócia. E capturou uma mulher chamada Gillis Duncan, acusada de bruxaria, que serviu até de inspiração para a personagem da série Outlander. Gillis, para não ir sozinha a julgamento, culpou outras mulheres de enfeitiçar o rei e sua noiva. A perseguição às bruxas por Jaime continuou e capturou várias supostas bruxas e as forçava a confessar seus atos de bruxarias. Em 1736, Augusta de Saxe-Gotha deixou sua terra natal, a Alemanha, em direção à Grã-Bretanha, onde se tornaria a princesa de Gales. Augusta não pensou 2 vezes antes de se casar com o herdeiro do Reino Unido, o príncipe Frederico. Na época, Augusta tinha apenas 16 anos e seu noivo tinha quase 30. Eles só se conheceram uma vez antes do casamento e a noiva adolescente não falava inglês. Nervosa e insegura, as coisas só pioravam com a proximidade do casamento. Foi então que, na consagrada data, não controlando as emoções, vomitou por todo o vestido. E, para piorar ainda mais a situação, acabou vomitando a sogra, a rainha Caroline. O rei Hrothgar, governante da Dinamarca e Inglaterra, tornou-se o convidado mais memorável de um casamento em 1042. O rei abruptamente caiu morto no meio de um brinde. Será que foi a emoção? Hrothgar foi o último governante escandinavo da Inglaterra, substituído por Eduardo o Conquistador. Em 1308, o rei Eduardo II da Inglaterra casou-se com uma jovem princesa francesa chamada Isabel. Na época, Isabel tinha apenas 12 anos e provavelmente não estava feliz quando seu novo marido beijou outra pessoa no casamento. E o mais chocante, o rei beijou outro homem
em vez de sua noiva. Eduardo II tinha atração por homens ao invés de mulheres, e ele não escondia seu relacionamento com um cavaleiro chamado Piers Gaveston, o homem que ele beijou em seu casamento. Mas Isabel conseguiu sua vingança. Ela depôs Eduardo II e tomou o trono para si mesma. Alfredo, o Grande, rei de Wessex, tinha 19 anos quando se casou em 868 e já sofria de hemorroidas. Na noite anterior ao seu casamento, Alfredo orou a Deus para substituir suas hemorroidas por uma doença menos dolorosa. Então ele acordou com um problema muito pior. Um surto intestinal que fez as hemorroidas parecerem leves. Agora imagine só ter dor de barriga em pleno casamento. Hoje os historiadores suspeitam que provavelmente era doença de Crohn, uma doença intestinal inflamatória que tem várias complicações. Na descoberta, Alfredo supostamente arrependeu-se do pedido que fez a Deus para livrá-lo das hemorroidas. Diana enfrentou grande nervosismo em 29 de julho de 1981 e quase cancelou seu casamento com Charles, príncipe de Gales, poucos dias antes da cerimônia. Eu não posso casar com ele, eu não posso fazer isso. Isso é absolutamente inacreditável, ela teria dito à irmã. Diana suspeitava que Charles ainda estava vendo secretamente sua amante, Camilla Parker Bowles, e ela provavelmente estava certa. Para piorar as coisas, ela derramou um pouco de perfume em seu vestido de noiva e deixou uma mancha notável. Sua maquiadora sugeriu que ela segurasse o local manchado enquanto caminhava, fazendo parecer que ela estava simplesmente segurando seu vestido em vez de esconder algo. Diana também não era a única com dúvidas. Em 1994, Charles revelou em uma biografia autorizada que foi forçado a entrar no casamento por seu pai dominador, o príncipe Philip. Depois de concordar em continuar com o casamento, Diana ainda trocou o nome do príncipe, chamando-o de Philip em vez de Charles. Em 1996, o casal se divorciou. E a triste história que todos nós já sabemos da nossa eterna Lady Di. Depois de todas essas histórias, eu não sei qual casamento foi o pior. Mas essa pergunta eu vou deixar vocês responderem. Comentem aqui embaixo. E não deixem também de se inscrever no canal, deixar o seu like, pois nos ajuda muito. E compartilha com seus amigos. Um forte abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!